11 de setembro, dia de Nossa Senhora da Caverna Sagrada. A história da Gruta Sagrada remonta a 1410, quando Frei Bonifácio Ferrer ingressou no Mosteiro Cartucho de Val de Cristo. Em sua cela, ele criou o molde para as imagens. O próprio frade as distribuiu aos pastores, para que pudessem adorá-las em seus abrigos durante sua ausência da aldeia, pois seu tamanho permitia que fossem carregadas em suas mochilas sem ocupar muito espaço. Um desses pastores, com seu gado, abrigou-se um dia na espaçosa caverna de Latoneiro, pois sabia que ali havia uma fonte onde ele e seu gado poderiam beber e descansar, estando assim mais protegidos das intempéries. O jovem pastor colocou a Virgem sobre uma superfície rochosa, onde a arranjou com flores silvestres e lhe dirigiu suas orações. Mas quando, por alguma razão desconhecida, saiu da caverna, não levou consigo a imagem que o frade Cartucho lhe dera, deixando-a esquecida em um canto. Passaram-se quase 100 anos até que outro pastor da cidade vizinha de Segorbe, que também viera passar a noite com seu rebanho, descobrisse a imagem abandonada. Conta-se que, quando o jovem pastor estava começando a cochilar, viu a Virgem aparecer-lhe, e ela lhe mostrou onde encontrar uma imagem dela para que pudesse adorá-la. O pastor foi procurar no local indicado e lá, de fato, encontrou a imagem feita por Frei Bonifácio Ferrer. A importância daquela descoberta, seguida por outros milagres atribuídos à Virgem, atraiu muitos devotos da região para aquela caverna milagrosa, que em tempos antigos era cuidada por eremitas dedicados. No entanto, foi somente em 1574, em Jérica, que o casal Isabel Martínez e Juan Monserrate foi banido da cidade, pois Juan havia contraído lepra, uma doença então amaldiçoada. Em sua longa e desolada jornada, eles chegaram a esta caverna, sobre a qual já tinham ouvido falar que ali vivia uma virgem que realizava milagres para os necessitados. Isabel, ao ver a Virgem, pediu a cura do marido, enquanto, ao mesmo tempo, lavava suas feridas com a água destilada das paredes da caverna. No 9º dia de lavagem e oração, Isabel ficou surpresa ao ver que todas as feridas do marido haviam desaparecido completamente, assim como a dor que causavam. Entusiasmados com a boa notícia, decidiram retornar a Jérica na esperança de serem readmitidos, mas os jurados da cidade, de repente, acreditaram que haviam sido curados por bruxaria e os repudiaram mais uma vez. Com todas as suas esperanças desfeitas, retornaram à gruta, onde encontraram um casal composto por um frade e uma senhora idosa em trajes de luto. Ao verem o casal tão triste, perguntaram-lhes o que os estava causando tamanha tristeza, e o casal relatou os acontecimentos com emoção. Após terminar a história, o frade pegou um pergaminho e escreveu algumas cartas aos jurados de Jérica para atestar os acontecimentos. Juan e Isabel partiram novamente para Jérica, sentindo a coragem renovada. Ao chegarem aos seus portões, pediram ao juiz de paz que se aproximasse deles. Entregaram-lhe o pergaminho escrito pelo padre como prova da ausência de bruxaria e prova do favor divino. No entanto, quando ele tentou lê-lo, as palavras ficaram borradas, tornando o texto ilegível. O juiz de paz entregou o pergaminho aos jurados, mas o mesmo aconteceu com eles. Assim, finalmente, ele foi parar nas mãos do pároco, que, após ler o conteúdo, observou que tais palavras só poderiam ter sido escritas por uma mão santa, e depois de ouvir as descrições feitas por Juan e Isabel, agora readmitidos, sobre aqueles que haviam recebido o pergaminho, o padre não hesitou em afirmar que tinha sido a própria Virgem, acompanhada por São Vicente Ferrer, irmão do irmão Bonifácio, os autores do referido manuscrito, organizando para o domingo seguinte o que foi a primeira peregrinação de ação de graças à Gruta Sagrada. Isabel, apesar de ter sido readmitida em sua cidade, não se esqueceu da Virgem Maria que tanto a ajudou, e todos os sábados subia, às vezes com mais pessoas, para limpar a caverna e colocar flores sobre a Virgem, permanecendo ali para passar a noite. Uma dessas noites, os cães começaram a latir e a ficar agitados, e quando foram ver o que estava acontecendo, encontraram um casal acompanhado de sua filha. Convidaram-nos a entrar e ofereceram-lhes um jantar. Quando lhes perguntaram de onde vinha a Virgem Maria, responderam que era de alturas.
Na manhã seguinte, quando acordaram, o casal e a menina já tinham ido embora, e depois de perguntarem se alguém os conhecia, perceberam que tinham sido visitados por São Joaquim e Santa Ana, acompanhados pela Virgem Maria Criança, que havia descido de las alturas. O tempo passou, e Isabel, que era responsável permanente pelos cuidados da gruta, notou que a imagem já não estava segura lá dentro. Além do grande número de gado que entrava, os mouros começavam a subir em busca não da Virgem, mas da água curativa. Embora deixassem esmolas pelos favores que a água lhes fizera, ela decidiu um dia levar a imagem para casa, em Jérica, então pegou a Virgem, colocou-a num cesto de vime e começou a caminhar. Mas, ao chegar à fonte de Rivas, ali perto, abriu o cesto e notou, atônita, que a Virgem já não estava lá. Não totalmente convencida, pensou que talvez tivesse esquecido de pegá-la de tanta ansiedade, algo em que quase acreditou quando, ao subir novamente para buscá-la, a encontrou no mesmo lugar de onde a havia tirado. Mas Isabel não desistiu da ideia, então, desta vez, uma vez com a imagem dentro, cobriu-a com folhas de figueira e gravetos para que ela não escapasse novamente. Ela também planejou descer até Jérica sem parar para não ter que abrir a cesta. Ela partiu novamente e, faltando poucos quilômetros para chegar a Jérica, abriu a cesta para ver se a imagem ainda estava lá, para não ser tomada por tola quando chegasse à cidade. Para sua surpresa, ao descobrir as folhas, descobriu que a imagem divina havia desaparecido novamente. Isabel então entendeu que a Virgem queria estar na caverna que ela mesma havia escolhido, para poder atender a qualquer um que a solicitasse ali. Nos dois lugares onde Isabel descobriu que a imagem não estava no cesto, foram erguidos pilares como sinalização, um ao lado da estrada, alguns metros acima de Rivas, à esquerda, e o outro no caminho utilizado pelos moradores de Jérica em peregrinação. A imagem é um busto em relevo da Virgem, esculpido, segundo a tradição, por Frei Bonifácio Ferrer, irmão de São Vicente, monge da Cartucha de Valdecriste. A imagem é um baixo relevo de gesso medindo 20 centímetros de altura por 10 centímetros de largura, com uma coroa de raios formando-se no topo, que se estreita para um terço de sua altura total, formando duas ligeiras curvas. Representa o rosto idoso da Virgem em traje de viúva, com uma sobrecasaca, com o rosto e o pescoço descobertos, sob os quais ela prende seu toucado. Chama a atenção que a imagem, embora feita de gesso, não se deteriora devido à umidade ao longo do tempo, apesar de a caverna onde ela está localizada ter uma umidade muito perceptível, deteriorando qualquer objeto de ferro ou madeira colocado nela. O vandalismo ocorrido durante a Guerra Civil Espanhola também atingiu o Santuário Mariano, onde os restos mortais de Frei Bonifácio Ferrer foram saqueados, e a imagem que presidia a Santa Gruta desde o século XV foi quebrada em vários pedaços. Ao final do conflito, uma família valenciana doou outra imagem, que por tradição familiar lhes pertencia desde a época do venerável Padre Cartucho, para quem foi construída uma estátua em 1955, na qual, de um local privilegiado, contempla-se a caldeirona, observando-se também a sua cartucha, local onde foi sepultado. Em 19 de maio de 2011, o acervo e a imagem da padroeira foram roubados. Apesar de ser um exemplar da década de 1940, ele guarda um forte valor sentimental para os paroquianos da diocese. A devoção à Gruta Sagrada explodiu com grande força na época de Filipe II, impulsionada pelas maravilhas atribuídas às suas águas, o que levou a grandes aglomerações de pessoas e a necessidade de estruturar tudo o que se relacionava ao incipiente culto e devoção ao local. Durante o pontificado de Ruiz de Liori, 1579 a 1582, a imagem da Santa Gruta começou a ganhar fama por sua intervenção nas orações que pediam chuva, o que levou o cônego Jerônimo Decho e sua família, proprietários do local onde se encontrava a gruta com a imagem, a construir um pequeno altar e uma porta para fechá-lo, e a iniciar a celebração do culto naquele recinto. Talvez tenha sido desde então que as crianças cantaram: deixe chover, a Virgem da Caverna. Aspas.
A Virgem da Santa Gruta é padroeira dos espeleólogos espanhóis desde 1955 e padroeira da Diocese de Segorbe e Castellón, juntamente com São Pascoal Bailón, desde 1961. A coroação canônica da Virgem da Santa Gruta foi celebrada em 8 de setembro de 1988. Ela também é padroeira da cidade de Piacoa, no estado do Delta Amacuro, Venezuela, assim como de Bochalema, uma pequena cidade no norte de Santander, Colômbia, onde se pode ver uma grande imagem da Virgem da Santa Gruta feita de pedra e cimento moderno, que abriga uma imagem antiga na capela que leva seu nome. 11 de setembro